Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 2, unidade 2, da disciplina Gestão de Conteúdos Digitais. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 2 tem como título Produção Estratégica de Conteúdo e a unidade 2 tem como título Plano de Conteúdo. O objetivo de aprendizagem desse módulo é relacionar o planejamento de marketing digital com o plano de conteúdo. E o texto base dessa unidade é o capítulo 4, das páginas 57 a 76, do livro Marketing Digital, do Las Casas. E esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá, né? Falando sobre o plano de conteúdo, antes de entrar no plano, é importante entender e relembrar que o planejamento de marketing de conteúdo ele vai ser base para todas as estratégias e todas as táticas de qualquer tipo de produção de conteúdo que a empresa produzir. Então, quando a gente fala sobre plano de conteúdo, a gente vai entrar aqui no detalhe do que tem no plano, como eu faço um plano de conteúdo. É sempre importante lembrar que o processo, ou esse plano, ele vem dentro de um processo de planejamento maior. Então, planejamento de marketing de conteúdo, que tem que estar amarrado com o planejamento mercadológico como um todo, que tem que estar amarrado com o planejamento estratégico da empresa. Então, uma coisa vai puxando a outra. Quanto melhor for esse processo de planejamento, mais trabalhado, mais detalhado, mais condições eu tenho depois de alcançar as minhas metas. Por quê? Porque eu vou definir quais são elas, quais são os objetivos, vou definir quais são os passos para chegar neles, vou dar os passos, vou executar o plano, vou ter ações ou ferramentas para monitorar os meus passos, monitorar as minhas ações, verificando se aquilo que eu tinha pensado que ia acontecer, aquilo que eu tinha planejado está acontecendo ou não, e aí eventualmente vou trabalhando e refazendo o meu plano, reconduzindo. Então todo esse processo de planejamento é bastante importante. E nós sabemos que para empresas pequenas, microempreendedores, pessoas que estão começando, nem sempre esse planejamento é tão claro, né? Até por uma falta de maturidade, às vezes falta de tempo, falta de recurso, tá? Então, é o que a gente precisa trabalhar aqui. O planejamento ele é bastante importante para que a gente consiga ter boas ações. E o plano de conteúdo vem dentro disso. Quando a gente pensa em planejamento, o que a gente tem que lembrar? Envolve pesquisar o setor, pesquisar sobre os públicos de interesse, estudar a concorrência direta e indireta, analisar os meios e os canais trabalhados, os discursos construídos, as linguagens que são utilizadas, pesquisar e analisar as influências externas e internas no segmento. Então, o processo de planejamento, ele também está envolvido, ou ele envolve um grande estudo sobre aquilo que você quer trabalhar, sobre o setor que você quer atuar, sobre os produtos que você quer comercializar, né? Produto, serviço, enfim, aquilo que você estiver oferecendo, né? Então, quanto mais informações eu tenho sobre o mercado, entendo quem são os concorrentes, como eles operam, qual que é o padrão desenvolvido, quem são os consumidores, o que eles querem, quais são suas necessidades, seus desejos, seu poder de compra, enfim, quanto mais informação eu tenho, mais condições eu tenho de desenhar um plano de conteúdo que seja realmente eficaz para aquele público, eficaz para aquele setor, tá? Então, esse é um ponto também bastante significativo, né, que é importante a gente ter na cabeça antes de falar sobre o plano. Quanto mais informações eu tenho sobre o setor, sobre o mercado que eu quero atuar, mais condições eu tenho de, primeiro, construir um plano que seja adequado e, segundo, né, executar esse plano de maneira eficiente também, de maneira eficaz também, tá? Então, isso que envolve o planejamento. Falando especificamente sobre o plano de conteúdo, então, ele é um documento cuja finalidade é fornecer informações para saber o que deve ser feito e produzido em termos do conteúdo digital. Tá? Então, ele é um documento formal, né, oficial, que vai dar as informações todas necessárias para que a gente possa colocar em prática as ações em termos de construção do conteúdo digital. A estrutura conceitual de um plano de conteúdo possui diversas etapas, tá? Então, que podem ser construídas a partir da documentação de vários pontos. Então, a gente vai ver aqui todos os pontos que estão relacionados, que fazem parte de um plano de conteúdo, caso você vá construir o seu plano. Então, o que tem que ter no plano? Primeiro, o sumário ou o chamado resumo executivo, tá? Então, isso vai tratar de uma aplicação para que as pessoas que forem trabalhar com a estrutura estratégica e conceitual saibam os principais conceitos e entendam o que exatamente deve ser realizado. Então, o sumário ou resumo executivo é como se fosse um grande resumo, de fato, de tudo aquilo que tem no plano.
Então, se eu quiser fazer uma leitura rápida e entender quais são os principais conceitos, os principais conteúdos, as principais ideias, aquilo que tem de principal naquele material como um todo, aquele plano, o sumário ou o resumo executivo, ela vai trazer essas informações. Então, esse é o primeiro ponto aqui. Segundo, é a situação atual de marketing. Então, vai dizer respeito ao que a empresa faz atualmente, quais são suas iniciativas e quais resultados tem obtido. Então, eu vou fazer o quê? Olha, eu começo o meu plano, né, o sumário executivo ou o resumo executivo, apesar dele vir inicialmente, muitas vezes ele é construído ao final. Por quê? Porque ele vai resumir de maneira bem detalhada, mas enfim, vai resumir aquilo que tem como um todo. Então, em termos de informação que eu vou gerar, qual que é a primeira? Quem sou eu nesse momento? Então, situação atual do marketing, situação atual da empresa. Então, por quê? Porque eu preciso entender quem sou eu, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição, quais características a minha equipe tem, entendeu? Então, eu preciso entender como a empresa está inicialmente, para que a partir daí eu consiga ver para onde eu consigo ir, ok? Então, essa é a primeira coisa, situação atual do marketing. Terceiro, jornada do target. Então, o que é o target? É o público-alvo. Então, eu vou mapear o processo de compra dos clientes potenciais e reais para sempre pensar em como é possível tornar uma experiência melhor para eles. Então, ok, quem sou eu, situação atual do marketing, e quem que é meu público? Qual que é a jornada no processo de compra do meu público-alvo, chamado aqui no marketing de target, o meu alvo, ok? Então, como se dá esse processo de compra? Onde ele busca informação, quais são as necessidades, quais são os desejos, o que tem dado certo, o que tem dado errado. Então, o consumidor tem comprado, ele está satisfeito, tem um gargalo aqui que eu posso atacar, que eu posso explorar. Então, eu vou pesquisar justamente sobre isso. Qual que é a jornada do meu público-alvo, pensando sempre em poder melhorar a experiência desse meu público, melhorar a experiência desse consumidor. Quarta etapa aqui são as análises de oportunidades, desafios e questões. Então, aqui a empresa, ela possui oportunidades de melhoria e vai buscar também onde encontram os seus desafios tecnológicos, pensando em um plano de conteúdo, né? Então, quais são os desafios tecnológicos que a empresa tem naquele momento, os desafios que ela vai enfrentar. Então, eu vou analisar aqui, vou olhar, antes eu tinha olhado para dentro da empresa, agora eu vou olhar para fora da empresa. Então, vou examinar o ambiente, tentar buscar quais são as oportunidades, quais são os desafios, né? Então, se a gente for combinar ali o ponto 2 com o ponto 4, como se eu tivesse quase uma análise SWOT, uma análise das forças e fraquezas da empresa e das oportunidades e ameaças do mercado. Aqui, isso é um plano de conteúdo focado especificamente nisso, né? Então, pontos fortes e fracos da empresa para a gestão e criação de conteúdo e as oportunidades e ameaças que a empresa tem para a criação de conteúdo, ok? Quinto ponto, eu vou definir os objetivos. Então, diz respeito ao objetivo do plano de conteúdo, isto é, o que a empresa deseja de retorno ao aplicar o plano de conteúdo. Então, qual que é o objetivo, o que eu quero a ter uma gestão de conteúdo? É uma gestão de conteúdo para a criação da marca, né? Então, é um conteúdo de marca. É o conteúdo também para a propagação das promoções, para ter um relacionamento com os consumidores. O que eu quero com isso? Então, quais são os objetivos? Isso precisa estar claro no plano de conteúdo. Sexto ponto, as metas. Então, aqui trata-se do atingimento dos objetivos em termos numéricos. Então, eu vou pegar os meus objetivos e vou detalhar isso, trabalhar isso de forma numérica, palpável, tangível. Para quê? Justamente para que eu possa futuramente e monitorando isso. Eu estou atingindo os objetivos? Como é que eu vou saber? Através das metas. Então, por exemplo, pode ser expressa em quantidade de leads. Então, quantos novos leads eu estou gerando ou gerei no último mês? Né? Os leads são os contatos qualificados, pessoas que eu posso, de alguma forma, ter uma aproximação e tentar fazer uma venda. Número de novos parceiros, curtidas na minha página, seguidores, compartilhamentos, enfim, você vai colocar um número para aquela meta. E a meta tem que estar relacionada com o objetivo que você tinha traçado antes. Então, uma coisa vai puxando, porque é um plano único de conteúdo. Você vai amarrando isso, tá? Por quê? Para que depois você consiga ter um processo de controle, verificar se aquilo que você tinha o desejo ou tinha se proposto a fazer está gerando o resultado que você imaginava. E aí, se estiver gerando, ok, ótimo. Se não estiver gerando, vale a pena a reflexão de como eu posso ajustar
esse plano ao longo do tempo, né? Eventualmente até fazer grandes ajustes para conseguir chegar no caminho que eu tinha me proposto a seguir. Sétimo é o plano tático de implementação. Então, aqui vou indicar os responsáveis por cada etapa e de que forma irão executar as tarefas estipuladas. Então, aqui nós temos vários pontos dentro dessa sétima etapa aqui. Então, por exemplo, principais temas e mensagens que vão ser trabalhados. Então, eu vou definir o plano de conteúdo. Quais são os principais temas que eu quero trabalhar dentro desse próximo ano? Quais são os conteúdos? Quais são as mensagens que eu quero trabalhar? Né? E aí, pensando depois em operacionalizar isso, quais são as pessoas responsáveis por cada coisa. Então, letra B aqui, os tópicos recomendados. Então, quais são as palavras-chave que eu vou trabalhar ao longo do ano na minha gestão do conteúdo? Lógico, pessoal, isso é um plano, né? Pode ter alterações. Assuntos vão surgir, assuntos quentes, né? Aqueles assuntos que vão lá e que todo mundo comenta sobre isso, que vale a pena também a empresa, eventualmente, também gerar conteúdo relacionado com isso. Mas eu tenho um plano maior, pensando no meu objetivo, pode ser, por exemplo, a construção da marca, e eu tenho que focar também num conjunto de palavras, tá? Terceiro, propósito do conteúdo. Então, como o conteúdo vai se enquadrar no espaço entre as necessidades do público e os requisitos do negócio. Então, como é que eu organizo isso? Entre aquilo que eu sei que o consumidor quer e aquilo que eu sei que eu consigo atender também. Então, também vai entrar aqui no detalhamento do plano tático da implementação. Além disso, o call to action, o que é isso? Instigar o usuário a adquirir o produto ou serviço, ou ainda até se cadastrar no mailing, né? O que é cadastrar no mailing? Deixe seu e-mail aqui caso você queira mais informações. Isso é uma ação do consumidor. Call to action é o que eu faço para o consumidor se mexer, seja digitando e-mail ou até comprando o meu produto. Letra E, análise dos tópicos do conteúdo. Então, também vou fazer esse processo durante o plano de conteúdo. Letra F, estrutura de metadados e atributos do conteúdo relacionado. Então, como que eu vou desenhar isso? Quais serão os metadados da minha construção de conteúdo? O que eu tenho como objetivo para isso? Como é que eu vou monitorar isso? Como é que eu vou construir isso ao longo do tempo? Também é algo que eu vou pensar aqui e detalhar no plano tático da implementação. Letra G aqui, definição dos canais que serão trabalhados. Então, também vou pensar nisso. Que canal eu vou utilizar para o plano de conteúdo? Ou melhor, para a propagação do conteúdo. Os seus canais digitais, totalmente digital, vão ser as redes sociais, o site da empresa, eu vou ter um blog, vou ter reportagens em algum tipo de portal, enfim, como que eu vou fazer que a informação chegue para o consumidor, para o leitor. As estratégias de SEO, Search Engine Optimization, que são justamente as ações e as estratégias para facilitar ou melhorar a chegada do mecanismo de busca para o meu site. Então, por exemplo, se eu digitou no Google lá o setor que eu trabalho, lá, ração para cachorro. Ok. Então, o que eu tenho de construção no meu site para que essas pesquisas indiquem o meu site? Então, quais são as palavras-chave que eu coloco no site, dentro das reportagens, ou das matérias, dos conteúdos? O que eu estou gerando para que eu consiga ter mais buscas direcionadas para o meu site? Letra I são as implicações das recomendações estratégicas sobre criação, publicação e o processo de governança também do meu conteúdo. Então, percebam aqui que no sétimo passo, né, que é o plano tático de implementação, nós vamos definir várias coisas bem específicas para a implementação da minha gestão de conteúdo, da minha propagação de conteúdo, criação, divulgação, replicação, tudo aquilo relacionado com o conteúdo para o meu consumidor. O oitavo ponto, né, do plano de conteúdo são as métricas. Então, as métricas vão evidenciar o que se pretende mensurar, sejam page views, né, a quantidade de visualizações, conversão, que pode ser tanto conversão em termos de venda ou outro tipo de conversão que você acha interessante mensurar, os números de leads, né, que são os contatos aí qualificados, enfim, tudo aquilo que você tem de métrica, né? Então, aqui você vai definir tudo isso. Já tinha estabelecido as métricas relacionadas com as metas, né, para os objetivos, mas aqui a gente define de maneira mais detalhada todas as métricas e que serão mensuradas ou monitoradas ao longo do tempo para que eu tenha uma clareza se o plano de conteúdo que eu estou colocando em prática, primeiro, se eu estou conseguindo colocar em prática, segundo, se as ações estão trazendo resultado, estão fazendo efeito, tem algum tipo de benefício para aquilo que eu tinha
imaginado que iria acontecer. E aí, resultados positivos, ok, eu posso intensificar, posso ajustar, e resultados que não estão de acordo com aquilo que eu imaginava, eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu tinha uma taxa de conseguir, sei lá, 100 leads qualificados por semana. Vamos imaginar isso. Nos primeiros 3 meses, 100 leads por semana, tá? E aí eu inicialmente consegui isso, 100 leads por semana no primeiro mês, no segundo mês caiu para 50, no terceiro mês caiu para 20. Opa, tenho que entender o que aconteceu. Então, por que isso caiu tanto ao longo do tempo, continua caindo e está tão abaixo da minha meta? Então, qual foi o problema? Foi um problema inicial de um mau estabelecimento da meta, então estava muito inflado, era natural que caísse. Foi isso que aconteceu? Ah, não. Então, o que foi? Foi uma questão dos meus funcionários, eu perdi alguém da equipe, eu tive algum tipo de mudança, né? Foi problema no software, enfim, o que aconteceu que isso caiu ao longo do tempo? Então, eu vou tentar aí entender o que aconteceu e ajustar. Ah, não, é porque o meu investimento ele foi padrão, eu percebo que no início ele tem um retorno maior, depois começa a diminuir. Ah, então eu tenho que aumentar o investimento se eu quiser continuar com essa taxa de leads. Consigo aumentar o investimento? Aí são outras questões, né? Aí o processo de gestão ele vai acontecendo, tá? Em nono lugar é o ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. Então, os recursos necessários para cobrir os investimentos iniciais realizados. Então, no plano de conteúdo, eu também vou ter lá uma perspectiva de retorno, tá? Então, eu vou gastar tanto com conteúdo, com o processo de gestão do conteúdo, né? Eu vou gastar tantos X reais. Ok, o que vai ter de retorno com isso? E aí, esse retorno, pessoal, ele pode ser calculado de diferentes maneiras. Você tem, lógico, o retorno financeiro, tá? Então, gastei tanto, ganhei tanto, tá? E aí, lógico, pensando numa dinâmica de empresa, você quer ter lucro, né? Você quer ter um retorno maior do que o seu investimento. Mas quando a gente fala sobre comunicação, e o conteúdo está dentro da comunicação, a gente tem outros tipos de retorno que também podem ser mensurados, tá? Nem sempre é tão fácil, mas também podem ser mensurados. Então, por exemplo, eu tenho uma gestão do conteúdo para um conteúdo de marca, onde o objetivo é construção de marca na cabeça do consumidor. Então, quais são os retornos possíveis? São vendas? Sim, lógico, são vendas. Mas são outros retornos também. Então, por exemplo, aumento na taxa de awareness da minha marca. Então, mais pessoas conhecem minha marca agora do que no início, quando eu comecei a executar o plano. Isso é um retorno, né? E é um bom retorno. Então, eu estou construindo uma imagem, tem mais pessoas que conhecem sobre mim. Mais do que isso, eu tenho mais pessoas que relacionam a minha marca com as palavras que eu gostaria. Então, por exemplo, eu quero que minha marca seja conhecida como qualidade e rapidez. Ok. E aí, quando eu vou verificar isso, eu tenho mais pessoas associando essas duas palavras com a minha marca. Ok, é um excelente resultado também. Não é resultado financeiro direto, mas que pode gerar depois conversão de venda. Se eu tenho mais pessoas que relacionam essas palavras com a minha marca, e é isso que eu estou propagando, é isso que eu estou vendendo, tem mais chance que essas pessoas comprem o meu produto. Você percebe? Então, você tem uma relação que é indireta, um retorno indireto ou que passa por um caminho até chegar na venda. Então, este caminho também pode ser mensurado, também posso verificar o que está acontecendo. E, lógico, eventualmente, se não tiver resultado, entender o porquê não está tendo resultado e trabalhar, como já foi dito. Mas o ponto é, retorno sobre investimento é retorno financeiro? Sim. Mas é mais do que isso, tá? Então, as métricas que a gente trouxe aqui no ponto 8, elas também podem ajudar a mensurar esse retorno com outras questões que não só o financeiro. Então, para a produção de conteúdo, então aqueles são os 9 etapas ou 9 pontos que nós teremos no plano de conteúdo, falando agora especificamente sobre o processo de produção de conteúdo. Então, uma maneira interessante e prática, principalmente de começar a definir o conteúdo, é olhar para os concorrentes. Então, ver o que os concorrentes estão produzindo, tá? Por quê? Porque o seu concorrente direto, ele atende, a princípio, o mesmo público-alvo que você. E aí, algumas vezes, né, principalmente se você está começando, esse seu concorrente ele pode ter mais informações, tem mais experiência, mais prática de mercado, mais vivência, tá? Então, é interessante a gente olhar para o que os outros estão fazendo, né? Para se inspirar, tanto com exemplos positivos, mas também com exemplos negativos, de ver aquilo que não está dando certo, empresas que estão tendo um resultado ruim, eventualmente falindo, né? Então, eu vou verificando o que está acontecendo e vou
ajustando, tá? Mas é interessante olhar para os lados também. Então, pode-se contar nesta etapa com ferramentas como o SEMrush, que permite saber quais palavras-chave a concorrência está usando, como estão os anúncios, os resultados de pesquisa orgânicas e pagas. Então, você tem várias métricas ou várias informações que você pode aí utilizar, utilizando essa ferramenta, entender como a concorrência está se desenhando. E aí, eu posso me baseando, como já foi dito. Então, quais são as palavras-chave? São essas aqui, ó. Quase todos usam essas. Mas pode ser interessante que eu use essas também e mais algumas, para que eu gere aí uma compatibilidade, mas também comece a gerar uma percepção também de diferenciação para o meu consumidor. Então, depois de fazer esse benchmark, o que é o benchmark? É justamente o processo de olhar para a concorrência, buscando ver as melhores práticas, tá? Isso que é o benchmark, é quando eu vou me inspirar nos meus concorrentes, tá? Depois que eu faço isso, eu posso validar o trabalho utilizando, por exemplo, o BuzzSumo, tá? Que vai mostrar os conteúdos mais compartilhados para determinada palavra-chave. Então, aqui, qual que é a ideia? Para a construção do meu conteúdo, eu também vou fazer uma pesquisa sobre isso. Olho os concorrentes, uso as ferramentas, vou monitorando, e aí eu posso entender aqui, no caso, quais são os conteúdos mais compartilhados. Se foi compartilhado, é porque houve interesse. É porque o consumidor se relacionou com aquilo, se identificou eventualmente. Então, pode ser algo interessante para trabalhar também, tá? Então, dentre as ferramentas mais populares, nós podemos citar o Google Trends, que vai concentrar uma grande e diversificada base de dados para evidenciar quais temas estão sendo pesquisados no momento e quais foram os mais pesquisados nos últimos 30 dias, tá? Então, ao entender, conhecer os assuntos mais pesquisados, eu consigo entender o que o consumidor tem interesse e, eventualmente, gerar conteúdo relacionado com esses assuntos. Outra ferramenta é o Rock Content, tá? Que oferece serviços de produção de conteúdo para blogs, e-books, além de consultoria em marketing de conteúdo para customizar os materiais de acordo com as necessidades de cada empresa. Então, a gente viu aqui uma série de ferramentas que podem ser utilizadas, né? Não é obrigatório, tem outras ferramentas também, mas algumas ferramentas que podem ser utilizadas nesse processo aí de olhar para os demais e de construção do seu conteúdo. Quando que eu vou fazer essa construção do conteúdo? Depois que eu construí o meu plano, né? Então, fiz o plano de conteúdo, entendo quais são as palavras que eu quero trabalhar e depois eu vou detalhando isso, olhando também para a minha concorrência. Então, esse processo pode ser feito tanto durante a construção do plano de conteúdo, como depois durante a execução do plano, tá? Outro ponto a ser definido é o formato ou a maneira que o conteúdo será transmitido. Ele chama isso de enquadramento da mensagem. Então, por exemplo, meu conteúdo definido, vou falar sobre a receita lá, receita de bolo. Ok, como que esse conteúdo vai ser passado? Vai ser só uma receita, vai ser escrito, vai ser uma imagem com texto, vai ser um videozinho só informativo, onde eu tenho lá as fotos, os ingredientes, a explicação, vai ser um vídeo de alguém fazendo aquilo, vai ser um vídeo de alguém fazendo bolo para outra pessoa, então uma avó, uma mãe, um pai, enfim, alguém fazendo aquele bolo, e eu vou ter uma carga emotiva também naquela mensagem. Então percebam que eu também preciso definir como eu quero passar a informação. A informação é a mesma, é como fazer um bolo, mas eu tenho diferentes maneiras de falar isso. E cada maneira de falar vai gerar uma resposta no consumidor, uma resposta mais afetiva ou menos afetiva, mais emocional, que vai gerar um relacionamento maior ou menor. Então, são questões também que eu posso ir trabalhando e detalhando e, lógico, testando também ao longo do tempo, tá? Alguns modelos de compartilhamento são amplamente utilizados nas organizações, justamente para tentar chegar de maneira mais forte no consumidor. Vamos agora falar aqui sobre algumas dessas maneiras, desses modelos. O primeiro é o storytelling. Então, o storytelling é o quê? É o contar histórias, tá? Então, essa construção de storytelling, ela é bastante divulgada hoje em dia, bastante propagada, porque é justamente a ideia de você construir algo mais completo na cabeça do consumidor, mais do que só falar para ele a informação. Não, eu quero falar essa informação por meio de uma história, criar algo que vai envolvê-lo nesse processo. Então, ele vai partilhar conhecimentos e experiências por meio de narrativas e anedotas, né, para comunicar lições, ideias complexas, conceitos, conexões causais. Então, que eu tenho uma história mais trabalhada para passar para o consumidor, tá? Então, normalmente a história tem um ponto de partida, pode ser um conflito, um problema, que vai ser inclusive um problema
pensando na necessidade do consumidor, né? Então, um problema que as pessoas vivem todos os dias. Então, eu vou começar com esse problema, a partir daí contar uma história. Por quê? Porque se eu vejo a história e ela começa com algo que eu também vivo, eu quero saber o final da história, quero saber como é que isso é resolvido, tá? Então, isso pode ajudar, e é um formato, um modelo de contar, passar a informação, que pode ser utilizado aí para gerar maior envolvimento e engajamento do consumidor. Então, é chamado storytelling. Segundo lugar é a modelagem. Então, modelagem compartilha de conhecimentos e experiências por meio de exposição a ambos os comportamentos conscientes e inconscientes dos outros, particularmente os especialistas. Então, vai incluir orientação, aprendizado, conduta simbólica e oportunidade de observação. Então, a ideia é você passar a informação de maneira que fique como se fosse um modelo a ser seguido. Então, eu tenho aqui um especialista que vai passar uma informação, uma orientação que vai levar o consumidor a ter um aprendizado, uma conduta, né, uma oportunidade de observar algo e, a partir daí, fazer ou tomar a sua decisão, ou fazer uma ação. Então, é a modelagem, parte dessa ideia de compartilhar o conhecimento. Terceiro ponto aqui, o terceiro modelo é as simulações. Então, simulações, compartilhamento de conhecimentos e experiências por meio de situações experienciais que recriam as complexidades da ação. Então, inclui aqui estudo de casos, simulações suportadas por tecnologia. Então, a ideia é de você realmente simular algo para o consumidor. Então, eu vou passar o meu conteúdo demonstrando uma simulação de algo, uma simulação da realidade, uma simulação do uso do produto, a simulação de uma ação, de um acontecimento na vida das pessoas. Então, eu vou fazer algo aqui para também tentar gerar esse engajamento, esse envolvimento com aquele conteúdo. Quarto ponto são os recursos codificados. É o quarto modelo aqui para passar a informação. Então, é o compartilhamento de conhecimentos por meio de referências e fontes estruturadas, tá? Então, manuais, POPs, instruções, livros didáticos, memorandos, tudo isso que é formalmente codificado, isso são os recursos codificados, né? Então, quando o conhecimento ele já está de alguma forma estruturado, também é uma forma de passar isso para o consumidor. Então, eu vou passar lá o e-book gratuito que ele vai baixar, o manual, o livro, seja o que for. Então, é um conteúdo que está sendo passado de forma estruturada. Percebam que ele é bastante distinto do storytelling, mas são duas maneiras de passar a informação, passar o conteúdo, e que pode gerar um grande envolvimento do consumidor, desde que esse conteúdo seja relevante para ele, esteja na plataforma onde ele está, né, da maneira que ele está acostumado a ver. Então, isso são metodologias ou opções que você pode seguir na hora de construir o plano e de executar o seu plano de conteúdo. Quinto ponto, objetos simbólicos. Então, compartilhamento de conhecimentos por meio de acesso à exposição a imagens, diagramas ou objetos que representem ou ilustrem o conhecimento ou a ideia subjacente. Então, objeto simbólico é a ideia de você passar um conteúdo de forma visual, gráfica. Então, mapa, um sinal, um logotipo, um protótipo. Então, aqui a ideia é você utilizar imagens para demonstrar ou para passar o seu conteúdo, né? E, lógico, você pode ter combinações. Então, você pode ter um objeto simbólico acompanhado, por exemplo, de um storytelling, né? Então, você vai ter combinações para gerar um maior relacionamento do consumidor com aquele conteúdo, tá? Sempre a ideia é essa, que o consumidor ele seja atraído e, a partir daí, ele comece a caminhar no funil do marketing de conteúdo. Atraído, depois ele vai ter vai ser convertido, engajar, comprar e depois ter uma compra repetida. É importante, né, a gente lembrar sempre que, ao construir o plano, ao ter as ações, pensar a melhor maneira de fazer, parte importante do plano é a medição ou o monitoramento dos resultados. Então, todo o conteúdo produzido online pode ser medido, comprovado e calculado com base no retorno de cada iniciativa proporciona. Então, se eu estou no ambiente online, eu tenho várias condições de mensurar aquilo, porque eu tenho várias métricas envolvidas, né? Eu consigo saber quantas pessoas clicaram no link, qual foi o passo a passo dentro do site. Então, clicou aqui, foi para cá, clicou ali, quais páginas a pessoa entrou. Eu consigo saber quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas comentaram, compartilharam. Enfim, você tem métricas relacionadas com isso. É importante ir medindo, monitorando, entendendo o que está dando certo, o que não está dando certo, e trabalhando isso ao longo do tempo, tá? Então, os indicadores utilizados no marketing digital para analisar dados são chamados de KPI.
Então, o que é KPI? É Key Performance Indicators. Então, são os indicadores-chave de performance, né? A tradução do inglês. Então, são chamados KPIs, tá? Esses são os indicadores-chave de performance no marketing. Então, a gente vai utilizar esses indicadores para conseguir ir monitorando as nossas ações ao longo do tempo, tá? Então, esses indicadores, nós temos uma pirâmide de KPIs para ajudar a classificar os indicadores em 3 grupos-chave ou 3 classes de indicadores, vamos dizer assim. Então, primeiro, os indicadores de uso, que são aplicados aos analistas. Em segundo, os indicadores secundários ou gerenciais, que são utilizados pela gerência. E terceiro, os indicadores primários, que vão ser utilizados pela diretoria e tomadores de decisão. Então, você pode ter indicadores que são específicos para cada nível de gestão. Então, desde a pessoa que está lá no dia a dia, que tem que ir monitorando rápido, o chefe dessa pessoa e o chefe maior, né? O diretor ou o tomador de decisão, o dono da empresa. Então, você tem ferramentas ou indicadores para cada uma dessas funções, ou cada uma dessas áreas, tá? Então, você consegue monitorar aquilo que é importante para cada uma dessas pessoas. Ao definir os objetivos a serem alcançados, o próximo passo é estabelecer como medir o sucesso do trabalho, tá? Então, eu quero chegar nisso. Beleza. Como que eu chego nisso? Então, os seguintes pontos precisam ser analisados. Primeiro, quem que é o público? Então, a gente sempre volta nisso. Por quê? Porque eu falo para alguém, né? Então, eu tenho que entender quem é esse alguém, o que ele gosta, quais são as necessidades, desejos, quais são as suas características. Então, sempre volta nisso, né? Não tem como não falar sobre isso. Segundo ponto, quais são os desejos e necessidades dos clientes, né? Então, está relacionado com quem que é o público. Terceiro, quais recursos esses clientes estão usando para tomada de decisões de compra? Tá? Então, como é que se dá esse processo de compra? Lembre sempre que o meu objetivo é o quê? É falar com ele em cada uma dessas etapas, falar o quê? Conteúdo relevante, significativo, que ele se identifique, para que depois, ao longo desse processo, ele chegue à minha empresa. Quarto lugar, quais resultados de negócio se pretende que o marketing impacte diretamente? Então, o que eu imagino que vai acontecer de forma direta a partir das minhas ações mercadológicas? Preciso saber disso. Quinto, quais métricas irão demonstrar esse impacto? Então, como que eu vou mensurar esse impacto, se aconteceu ou não? Sexto lugar, quais ações serão tomadas para estimular a equipe de vendas a utilizar o material de marketing e conteúdo? Então, como é que eu estimulo a equipe? Isso, é claro, vai ficando mais importante conforme a equipe vai crescendo. Mas eu tenho que ter uma equipe que está não só disposta, mas entende, né, está relacionada, conhece o meu plano de conteúdo, conhece aquilo que eu quero alcançar. Sétimo, quais ferramentas e dados serão necessários para analisar o sucesso? Então, os meus Key Performance Indicators vão estar relacionados com todas essas questões, de maneira que eu possa definir quais serão eles, né, ao longo do meu plano de conteúdo, tá? Então, alguns indicadores, né, exemplos para vocês. A taxa de conversão de leads, né, que é calculado como volume total de leads dividido pelo número total de visitas no site. Então, se eu tive 100 pessoas que visitaram, quantos se transformaram em leads? Quantos clicaram no link específico? Quero saber mais sobre isso. Quantas colocaram e-mail lá na caixinha, tá? Então, eu vou conseguir ter uma taxa de conversão. Também temos a taxa de conversão de vendas. Então, o volume total de vendas em relação ao número total de visitas no site. Então, 100 pessoas entraram no site. Dessas 100, 50 se transformaram em leads e 20 compraram. Então, eu tenho uma taxa tanto de conversão de leads como de conversão de vendas, né? Eu posso monitorar as duas e verificar o que está acontecendo. Então, por exemplo, tem muita conversão de lead, 80% vira lead, mas só 10% compra. Opa, alguma coisa está acontecendo aí. Eu preciso trabalhar melhor esses leads para, de fato, ter a conversão de vendas, né? Então, você pode ter insights justamente observando essas taxas de conversão. Temos também o ticket médio. Então, qual que é a receita total dividido pelo número total de vendas? Para entender o ticket médio do seu produto, do seu conjunto de produtos. Índice de engajamento. Então, o número de visitantes que interagiram com a página em relação ao total de visitantes. Então, entraram 100 pessoas. Quantas tiveram algum tipo de engajamento nesse site ou na minha página da rede social? E também, outro exemplo é a influência social, que é o número de posts curtidos, né, em relação ao número de posts publicados. Então, quantas curtidas eu tive, curtidas, enfim, compartilhamentos, tudo aquilo que pode ter algum tipo de engajamento, algum tipo de resultado, né? Também é uma influência social que eu posso monitorando post a post, para entender aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando e ajustando, tá? Então, o plano de conteúdo, né?
todo esse processo de construção, de execução, a gente deve ter muito claro quais são os objetivos, quem é a persona, né, estruturar a persona, e como que esses objetivos eles estão ou não claros, ou estão ou não relacionados com os objetivos maiores da empresa. Você tem o objetivo da empresa, você tem o objetivo do plano de conteúdo, o objetivo do conteúdo. Então, essas coisas têm que estar amarradas. Quanto mais claro for isso, quanto mais amarrado for esse processo, maior a chance do plano ele ser bem construído, ele fazer sentido, e depois de construído, ele ser colocado em prática de fato. Né? Então, ele é colocado em prática, ele é mensurado, ele é monitorado, como a gente viu aqui com os KPIs e as outras métricas, para que depois você consiga chegar no resultado alcançado. Ok? Então, essas são as principais referências utilizadas nessa videoaula. Espero que os conteúdos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.